Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Queridos amigos, bem-vindos a mais um programa Papo Espírita. Este é o nosso quarto programa à distância e comigo aqui, cada um na sua casinha, eu, Ana Cristina Sampaio, Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Como vocês estão, meninas? Tudo bem, todos aqui devidamente em quarentena, né? Tudo isoladinha? Hein, Miriam? Tudo bem aí? Isolada. Mantendo a fé, mantendo a força, a nossa disciplina. E a gente se reúne, né, uma vez por semana aqui para a gente, mais uma vez, falar sobre os nossos desafios aqui nessa quarentena, um momento difícil, né, um momento bem diferente. E hoje nós resolvemos nos reunir como uma conversa de comadre, como a Miriam falou ontem comigo, né? Não temos ninguém, estamos falando só entre nós, mas nós queremos convidar vocês que nos assistem a compartilhar de algumas reflexões que nós estamos fazendo, particularmente durante essa pandemia. Nós queremos falar das nossas dificuldades, de algumas experiências, de conflitos que também a gente vive, né? Com muita honestidade, com muita transparência. E, no final, nós vamos querer refletir sobre quem a gente acha que será após essa pandemia. Será que nós estamos realmente fazendo algumas transformações internas? Será que o mundo está vivenciando? Né? A gente fala tanto isso, né, de que é um momento para a gente refletir, para a gente estar isolado dentro de casa. Então, a gente acredita que a humanidade como um todo ela está experimentando um momento inédito, em que a gente foi sem preparo, né, de forma imediata, colocados em quarentena, em isolamento. Milhares de pessoas estão vivendo situações bastante difíceis, né? Muita gente está sem amigos, a dificuldade da falta das amizades, famílias foram separadas, né? A gente teve agora um Dia das Mães, em que muitas mães não puderam estar com seus filhos, pessoas que estão trabalhando em casa, pessoas que perderam seus empregos. E isso sem falar de milhares de vidas perdidas, das pessoas que estão nos hospitais e de todo mundo que está sendo impactado, né, por essa realidade. E apesar da gente se sentir um pouco privilegiada, estamos todas com saúde dentro de casa, né, de várias formas, a gente quer começar perguntando, Miriam e Thelma, como foi essa nossa primeira reação ao saber desse isolamento social e termos que nos colocar dentro de casa? Como foi para vocês essa experiência? Começo? Pode começar. Na primeira semana foi interessante, porque a primeira semana a sensação era de... Sabe quando você entra de férias? Que você sai da rotina que você tinha estabelecido? Então, quando a gente sai de férias, a gente está alegrinha, né? Resolve olhar o que tem no armário, fazer coisas que não estava fazendo antes. Então, e ouvia muita televisão e as informações. Na segunda semana, começou a cair a ficha. E quando começa a cair a ficha, e a gente vai vendo a mídia nos trazendo, de vez de um conforto, mais medo, mais desesperança, mais insegurança, eu fui me dando conta que eu já tinha feito tudo naquela minha primeira semana de férias e eu precisava fazer outras coisas, criar novas rotinas. E eu tenho, como moro sozinha, né? Eu comecei a descobrir que nunca tinha reparado que as paredes não falavam comigo, que nada que eu falasse, nada que fazia parte. E aí eu comecei a lembrar, e, lógico, o tempo todo com apoio da doutrina, evangelho, palestras, mas uma coisa é a gente assistir, outra coisa é conviver consigo numa situação tão desconhecida, tão adversa, porque antes tinha uma rotina. Então, a rotina não me deixava perceber que as paredes não falavam, né? Que muitas vezes a gente precisa muito mais do outro do que a gente imagina. E, às vezes, a gente rever sentimentos internos que não se tinha dado conta que eles eram ainda tão fortes. Então, o primeiro sentimento que eu percebi e que ainda estou tentando lidar com ele é o medo. Coisa interessante, medo. E eu fico pensando, medo de quê? Mas esse medo vai tomando uma dimensão que me deixa intranquila. E foi ele que começou a me balançar na terceira semana em casa. Então, uma crise de sinusite ficou
com aquela falta de ar. Começou a me dar uma angústia terrível. E aí eu me dei conta que a doutrina me ensinava, mas eu ainda estava incapaz de internalizar a doutrina em mim, principalmente naquela parte em que qualquer cristão, né, qualquer religioso, sempre nós temos aquela convicção de que as coisas são feitas conforme a vontade de Deus. Que nada nos chegue que não seja necessário, mas internalizar foi um primeiro teste para mim. Tanto foi forte essa dificuldade de lidar, né, com o silêncio, que é um silêncio que, embora bote música, ele permanece. Que eu não dei conta, meninas, não dei conta de ficar em casa. E aí, o tempo tomando de quarentena em casa, dando um tempo, e acabei criando uma outra rotina. Passando 15 dias na casa de um filho, depois 15 dias na casa de outro filho. Hoje eu estou na minha mãe, passando aqui um tempo, e vi como é importante o apoio da família. E aí não é ver, é sentir que é diferente. E o medo, ele começa a se diluir no sentimento de segurança de que você está perto de alguém, né? Então então nesse tempo todo eu fico pensando naquelas pessoas que não têm com quem realmente está. É muito difícil, sabe? Porque não há livro, não há palestra que nos conforte quando nós estamos frágeis. E buscar essa força, eu vejo que essa força a gente não consegue sozinho de jeito nenhum. Nem que a gente vá buscar um profissional, ainda que seja pela internet um atendimento, um teleatendimento. Mas é extremamente importante, porque a gente sai de si. E outra coisa que eu percebi, nós que somos espíritas, quanto mais eu tinha dificuldade de lidar com esse medo, com essa insegurança, que eu não sei de onde veio, mais eu sentia as vibrações pesarem, sabe? Às vezes acordava e sentia medo, às vezes acordava triste, às vezes acordava no desespero. Eu falei, ué, acabei de acordar, nada aconteceu. E aí a gente percebe o quanto a gente é susceptível a entrar nessa onda que se criou de desespero, de desesperança, de medo, sabe, meninas? Então, o meu primeiro momento não foi fácil. E o de vocês, como foi? Eu vou colocar aqui. Eu estava no ápice de uma crise de coluna, né? Eu tenho 3 hérnias aqui na altura da cervical. Então, eu estava no ápice. Então, eu estava fazendo RPG, fisioterapia e também acupuntura. De tempo em tempo eu tenho crise e eu passei esse ano passado todo com algumas questões pessoais e tudo, e geralmente quando eu passo por alguma situação e começa a melhorar, aí vem alguma coisa física, no caso é a coluna. E eu estava em pleno, estava assim, na terceira consulta, na terceira acupuntura, aí foi suspendendo tudo, ninguém podia ir mais para lugar nenhum, e minhas dores aumentando, não tinha posição, não tinha nada. E, assim, o único dia que eu não tinha dor era no grupo mediúnico, no horário mediúnico, né? A turminha já anestesiava e tal, então trabalhava lá e não tinha dor. Não em casa. Aí, não em casa. Aí, fora isso, era dor 24 horas por dia. Então, assim, você não poder mais ir em lugar nenhum. E a acupuntura estava já me melhorando, já estava tirando os medicamentos e tudo. E, de repente, não podia mais ir para nada, para lugar nenhum. E, principalmente, que meu marido já tem um histórico de problemas pulmonares, então, aí que não podia sair mesmo. Então, eu tive que lidar com tudo isso, né? E aí, meu filho direto em casa, minha nora aqui também, direto, inclusive um cachorrinho que eu não tenho muita amizade, aí eu tive que pedir muito Chico Xavier para, né, entender, né, ser amiguinha dos animais, porque eu nunca tive esse hábito de conviver com um cachorrinho, né? Então, mas a gente está assim, numa situação amigável, e peço a Francisco de Assis, o Chico, eu lembro sempre das histórias, então a gente está bem amigável.
Mas, assim, a convivência 24 horas, porque a gente tem as nossas demandas, marido sai, filho sai, nora sai, e aí a convivência 24 horas, né, o tempo todo dentro de casa, o espaço psicológico fica muito ocupado, né? A Miriam está falando, eu fiquei com vazio, né? Sentiu a falta de, né? E eu já estava com excesso de, né? Estava cheia aqui, tudo, mas enfim. Aí você tem que adaptar a questão de tempo, de horário, que eu fazia só pouquinhas coisas, eu já tinha que fazer mais, não podia ter faxineira, então, aí filho não quer fazer nada, e quando quer lavar a louça, só lava os pratos, o resto não pertence à louça, então é aquela confusão básica, né? Ninguém tá acostumado com isso, então você tem que adaptar, Aí você tem que ensinar assim, os filhos, o meu pelo menos é uma resistência em ajudar em casa que é terrível, mas aí aprendeu a passar aspirador na casa, a nora passar pano, então assim, o marido lavar a louça, então assim, a gente vai obrigando, né, por livre e espontânea pressão, né, porque eu não podia mexer com essas coisas por causa da posição. Aí todo mundo teve que entrar num acordo e ajudar muito. Mas no início, porque assim, você está acostumado a um ritmo, você está acostumado a sair, né, a gente ter nossa vida mesmo, né, até não ter pessoas em casa o tempo todo, né, e aí agora se depara com tudo diferente, né, eu acho que você tem que vivenciar coisas para poder mexer com aquilo que está pendente em você. É incrível, que aí você vai descobrindo, né? Então você tem que tirar, eu tenho razão sempre, né? Você tem que ver algumas coisas que faz, a pessoa fez até mal feita, mas está toda feliz porque conseguiu fazer, então você tem que, não, é legal, está ótimo, não sei o quê. Então, né? Então até isso você vai tendo que se administrar para não pesar mais. E é aquela coisa, aceita que dói menos, né? Vamos trabalhar um dia de cada vez, né? Vamos... Tá todo mundo tendo que se reinventar um pouco, né? Porque como a realidade é muito diferente, são novas situações que você acaba vivendo, né? Como a Miriam falou. E eu me identifiquei um pouco com a sua fala, Miriam, porque eu também aqui em casa tenho 2 filhos adultos ainda que moram comigo, estão em home office, então eles estão 100% do tempo ocupados, né? Mas no começo no final do dia, a gente vinha aqui para a sala e eles resgataram os jogos de tabuleiro. Então parecia umas férias num hotel fazenda aqui, porque a gente fazia isso, mas isso era uma coisa que a gente fazia, que eu construí com eles quando eram pequenos. Que eu comecei a observar que as coisas que eu fiz durante os últimos 20 anos, sei lá, né? Minha filha tem 28 anos, a gente construiu uma forma de convivência que deu certo na pandemia. E a gente aqui está numa harmonia. Então, eu consegui observar que, pera lá, alguma coisa deu certo. A gente resgatava os jogos de tabuleiro, a gente brincava, a gente ria, porque a gente tem esse negócio de fazer piada um com o outro. Só que isso chega a um ponto que depois a ficha cai, pera lá, não vai durar 2 semanas. Não. Sabe, isso foi assim no começo, a gente estava achando que, não, isso aqui vai passar. A ficha não caiu muito rápido. E eu comecei também, Miriam, comecei a ter esses sentimentos, medo. Então, eu descia para pegar alguma coisa lá embaixo, né? Fazer alguma coisa e, meu Deus, eu não posso cruzar com ninguém. Ia ao supermercado, era um pânico. E a gente chegava em casa e tomava banho e lavava tudo, mas com muito medo. Aos poucos as coisas vão entrando, né? E muita desinformação também, né, meninas? Não sei a turma aí de casa, mas no começo houve muita fake news.
eu acho que até acabou um pouquinho, diminuiu, porque começou a trabalhar muito com isso. Mas nos grupos que você tem, todo mundo mandando coisa, mandando coisa, mandando coisa, e aquilo gera uma super exposição, né? Que você... Aí eu tive que começar a olhar para essas emoções também e pensar, pera lá, isso aqui não funciona, isso aqui eu não quero. E limitar. E eu comecei a limitar muito a minha participação nos grupos. A não me manifestar muito para me proteger, dar uma blindada. Agora, eu tenho uma pergunta aqui para vocês, né, para a gente jogar nesse bate-papo. Quais têm sido as maiores reflexões que a gente está fazendo? Que descobertas a gente acha que aconteceu durante esses 2 meses isolados que vocês acham que vai permanecer? Porque tem muita gente dizendo, é o momento da reflexão. Eu achei até engraçado que eu assisti um bate-papo com a Suzana Simões, até acho que mandei para vocês, né? Sim. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Suzana Simões, que eu entrevistei lá em Miami, que é uma espírita, presidente de um centro espírita lá. O Andrei Moreira, que é um palestrante espírita também, um médico homeopata, constelador familiar. O Sandro Klinger, que todas nós conhecemos, um psicólogo espírita. Sim. O Marlon Reikdal, que é um outro psicólogo espírita, que Miriam me apresentou, e eles fizeram um bate-papo online, assim como nós estamos fazendo, começaram a falar sobre isso, as experiências deles. E a Suzana falou uma coisa que eu achei muito engraçada, ela continua trabalhando, porque ela é fisioterapeuta, trabalha em um hospital, está trabalhando até mais ainda. E ela disse, gente, eu estou precisando descobrir qual é a minha reflexão. Está todo mundo fazendo a sua reflexão e eu ainda não, eu preciso me isolar e refletir. Então, nem todo mundo reflete, nem todo mundo acha lições imediatamente, porém elas vão vir, a gente sabe que vão vir. O que vocês acham? Vamos colocar aí, Miriam, pode começar. Bom, quanto a isso, eu sempre gostei muito de ouvir palestras, de ler livros, e eu gosto de ler estudando, porque eu gosto de compreender, né? Mas é interessante sobre as reflexões, quando estava na segunda e na terceira semana, que foi as PANC para mim, menina, eu lia e não entendia absolutamente nada. Eu escutava e não escutava. E ficava num sentimento de culpa, porque eu pensava, meu Deus, tantos anos de doutrina, falo tanta coisa, né, da superação, do autoconhecimento, e isso não está me servindo? Como é que pode? E aí, aquele sentimento de impotência, achando que eu tinha que refletir, eu tinha que melhorar meu autoconhecimento e a cobrança piorando. E aí eu me dei conta, Ana, depois que saí de casa, porque a cabeça já não estava, tico-teco não estava se conversando direito mais, mas na casa dos meus filhos, aí é neto, o foco, o ambiente, muda. O clima muda. E aí a gente é capaz de mudar o olhar e o ouvido, né? Aí eu continuei ouvindo as palestras, estudando, e aí eu me dei conta que é um dia de cada vez. Então, não adiantava, como eu falei no princípio, ainda estou no processo de vencer o medo. Né? Ele ainda está aqui. Mas eu não tenho que vencê-lo, sabe? Então, aquela cobrança que eu tenho que parar de ter medo, parou. Então, eu falei assim, que outras coisas eu posso atribuir, né, a isso? Que não seja nem medo, nem o que a gente entende de oposto do medo, que é a coragem, que não é. Né? É ter calma, compaixão, paciência comigo. Paciência comigo. Então, a reflexão que eu fiz para mim é, deixa de exigir menos. Olha, exija menos, desculpa. Tenta ouvir. Se não ouviu, ouça novamente. E muitas vezes eu fiz uma prece, aquela prece que você só fala. Eu tinha total sensação, mas aquela prece mesmo assim me ajudava em mudar o ambiente vibracional ao meu redor, né? Então, é uma coisa de cada vez. Às vezes a gente escuta tantas coisas e às vezes a gente escuta dos outros como se reflexão, como se autoconhecimento fosse uma coisa que a gente consegue rapidamente. Ou então você vê, meu Deus, eu estou tão ruim, aquela pessoa está tão calma, tão confiante. E aí a gente
se não está muito atento, se cobra tanto, acha que é incapaz, né? Porque o outro está tão bem, você não está assim tão bem, principalmente companheiros nossos da doutrina, não é? Ele Isso. consegue aplicar e eu não consigo aplicar, então a reflexão que eu fiz foi compaixão, paciência, um dia de cada vez. É verdade. Qual tem Não, sido sua grande reflexão? Não, eu fui também pega, como eu já coloquei, né? Eu fui pega no ápice da minha crise de dores, né? De dor. Eu dormia, acordava com dor, dormia. Então, assim, não conseguia ler, eu não conseguia ver. Às vezes eu botava uma meditação, alguma coisa para poder ouvir, para poder acompanhar e orar acompanhando, porque a dor é muito intensa, a dor de coluna não tem posição, você acorda e dorme com dor, né? Então, com o remédio controlando um pouquinho e tal, e depois eu comecei a fazer a fisioterapia e tudo, e aí passou. Agora, tem dia que eu acordo e eu falo, meu Deus, hoje eu não estou com dor, graças a Deus, né? Então, esse período agora, realmente, eu estou com menos dor. Tem dia que eu fico sem dor. Então, aí agora que eu consegui, assim, mais, vamos dizer, ler alguma coisa, assistir alguma palestra, porque no ápice dessas dores não tem jeito, né? E você não vê futuro em ir no médico, ir no ortopedista, ir na fisioterapia, você não pode, agora fechou tudo. Aí você soma tudo isso, gera uma ansiedade, uma angústia. E uma impotência também, né, E uma Thelma? Porque você impotência. quer resolver um problema de saúde, você não consegue, né? Não pode, aí não pode ir. Aí é uma confusão. Mas é aquela coisa, aí você vê as coisas muito tumultuadas, mas enfim. Por um lado, eu acho que como eu estava vivenciando muito minha dor, eu não entrei muito nessas sintonias né, que a gente tem, eu como média, eu capto muito. Então, agora que eu estou acalmando mais essa questão das dores e vivendo e entendendo que a gente tem que buscar essas alternativas. Eu tive, graças a Deus, a fisioterapeuta que está me ajudando, me trabalhando. E aí, agora, eu acho que nada que a gente passe é por acaso, nada que a gente passe, a gente precisa passar, porque tem não um determinismo, mas tem uma explicação que a gente vai ver mais na frente. E tem lições, então, eu procuro, né, lições. Então, se eu não procuro, eu procuro ver o que não é bom para mim no momento. Não sei qual o objetivo, mas alguma coisa tem. E como eu estou saindo dessas crises de dores, porque dor não deixa a gente pensar direito, então, assim, aí eu procuro, né, fazer preces, procuro mentalizar as pessoas que estão passando a necessidade de fome, que possa, né, essas pessoas, né, ter um caminho, alguma coisa. Até aconteceu essa semana comigo, foi o seguinte, tinha o médico que atende o meu marido, o infectologista, ele pegou o coronavírus, né? Então, ele estava em estado bem grave a semana passada e tudo. Aí, se eu não me engano, sábado, exatamente. E também eu recebi a mensagem de uma amiga nossa, da Adelina, né, Miriam, que a mãezinha dela foi internada que teve problema de saúde e tudo. E eu consigo, às vezes, sair um pouco de energia naquelas, né, quando eu começo a mentalizar as pessoas e eu senti que eu fui tirar energia para aquelas pessoas, mais umas duas que eu lembro, e envolvendo aquela pessoa. E, de repente, eu me senti numa fraqueza, assim, como se eu fosse sido exaurida, né? Mas aí eu lembrei e falei assim, nossa, então foi importante para que, né, essas pessoas recebessem essa energia. E depois me veio uma
fome, assim, parece que tirou toda a minha energia e tal. E tá bom. Aí eu Ou fui, seja, preparei. você trabalhou, né? Você colaborou. Trabalhei, exatamente. Trabalhou Aí à eu, distância. à distância. E aí eu, né, comi alguma coisa leve, mas para me alimentar logo, porque eu comecei assim, a tremer, a achar que estava sem, não conseguia, achava que ia perder, nem ficar em pé. Enfim, eu comi, melhorei, fiz uma prece e tal. Aí tudo bem. Eu sei que a minha amiga, né, ela saiu, acho que hoje vai sair da UTI, e o médico que, esse médico que atende meu marido, é um infectologista que está aí no meio dessa coisa toda, ele melhorou bastante. Então, né, eu acho que a mediunidade entrou em ação. Então, assim, eu vou viver um dia de cada vez, o que a gente puder doar, o que a gente puder fazer, o que a gente puder estar trabalhando, a gente está aí para trabalhar 24 horas por dia, por tudo isso, e é isso. Né? Fala você, Ana. Não, curiosamente, eu comecei a notar que eu comecei a sonhar mais, lembrar mais dos meus sonhos. E os sonhos estavam me dando sinais. Eu tinha questões que eu ia dormir e pedia, né, a espiritualidade, porque a gente sabe que nós, espíritas, temos esse conhecimento de que a gente tem o nosso espírito sai muito do corpo e a gente precisa se sintonizar com o que for de melhor para que a gente use bem esse tempo, né? Então, eu sempre peço que meus mentores, meu mentor me leve para bons lugares, que eu possa aprender e coloco alguma questão. Às vezes, uma questão que está lá, né, te perturbando, então, que eu possa ter alguma resposta, alguma intuição, algum insight. E eu comecei a notar, isso foi mais no início, né, que a gente ficou muito impactado, porque a gente vai se acostumando também, né, com a nova rotina, e a gente vai apaziguando um pouquinho. E eu comecei a notar que eu tinha sonhos que me diziam coisas, eu conseguia perceber as lições nos sonhos. E outra, quer dizer, a gente não está lá na comunhão fazendo o nosso trabalho mediúnico, os nossos estudos em grupo, mas a gente está ainda trabalhando. Se a gente está de alguma forma sintonizada, se a gente está de alguma forma com essa proposta do aprendizado, né? E eu sou ciclista, né? Eu já comentei aqui, e eu pedalo com grupos de ciclistas que, obviamente, paramos de nos encontrar. Porém, eu consultei um médico e perguntei qual é o risco que eu corro se eu sair para pedalar. Aí ele falou, olha, se você tomar esses tais cuidados, nenhum. Então, eu saio no sábado e domingo, agora está mais gente na rua, eu não vou para ciclovias, porque eu não quero cruzar com ninguém, não cruzo com ninguém, põe uma máscara na bandana, e eu saio, e aí eu vou para o lago, eu olho o lago, e eu volto. E isso, comecei a notar que eu estava indo pelos mesmos lugares que eu ia em grupo, e eu não via uma porção de coisas que eu comecei a observar. Isso ficou muito vivo para mim. Ao pedalar sozinha, eu comigo mesma, por horas, eu comecei a prestar atenção nas coisas, isso me chamou a atenção. Falei, nossa, como a gente se distrai, e como a presença com você mesmo, então isso te faz enxergar as coisas de outra forma, e as coisas ficaram mais bonitas para mim. Brasília ficou mais bonita. Então, a lição que fica para mim, que eu compartilho, é que a solidão, né? A solidão no sentido de estar só consigo mesmo, não quer dizer que você está se sentindo triste nem nada, mas essa solidão de pessoas, elas nos trazem muitos ganhos, porque as reflexões ficam mais fortes. Se você olha para o exterior com esse olhar que não tem distração, né? Ele salta mais aos seus olhos e você vê coisas que você não via. E eu usei esse tempo também um pouco, a gente está quase acabando aqui o nosso tempo, para a gente, nós temos ainda uma última reflexão a fazer. Eu usei esse tempo para estudar. Eu fiz um curso de relacionamento, fiz um curso online com o Andrei Moreira, de relacionamento a dois.
Eu comecei a que bom. trabalhar questões, como ele é um Aham. constelador familiar, né? Fica a dica aqui para quem se interessar, ele tem livros Uhum. publicados, canal no YouTube, canal no Instagram, então foi por aí que eu comecei a conhecê-lo. E eu aprendi coisas sobre minha relação com a minha mãe, por exemplo, que eu não tinha ideia. E grandes insights, grandes revelações, assim, entendimentos. Então eu tentei aproveitar, estou tentando ainda, né, de uma forma Aham. produtiva para mim, porque me foi possível, porque tive a oportunidade. Uhum. Uhum. Então, para a gente não perder tempo, né? A Uhum. gente aproveitar esse tempo da melhor forma que a gente puder. Exato, Mas, como exatamente. nós temos 5 minutos ainda de tempo, então nós temos que ser mais rápidos. Aham. Quem seremos? Quem Uhum. seremos após essa pandemia? Quem seremos? Miriam, vamos lá. Quem vai ser você depois da pandemia? Quem seremos me dá uma certeza, né? Essa certeza, Quem sim, queremos ser? Ana, uma pergunta capciosa sua, sabe? Vamos lá, Mas eu acredito que essa experiência toda, né, da importância da família, a importância dos amigos, gente, isso é Uhum. fantástico. O que você falou do curso que você fez de relacionamento, como o relacionamento com o outro, né, não significa Uhum. que seja isso apenas com parceiro, como isso é importante para o nosso crescimento, né? Então, eu vejo que eu descobri que a gente pode viver com menos, menos no sentido material, sabe? Sim. E que esse excesso que a gente achava que era necessário, ele hoje pode ser muito útil para o outro. Então é muito mais fácil compartilhar, né? Pensando no outro, naquele que Uhum. num determinado momento está precisando mais do que eu e que eu estou no momento que posso ajudar. Então, um aumento desse sentimento de auxílio na direção do outro. A importância do amigo, o quanto eu ainda tenho que trabalhar comigo mesmo, né? Sentimentos que eu achava que se tinha, passava desapercebido e que hoje brotam, e que é necessário trabalhar, mas aprendi compaixão, aprendi paciência. Então, tudo isso, Ana, só para, né, para ilustrar, que talvez, né, porque isso depende de mim, né, e eu espero que eu seja autêntica nisso, é, eu torne uma pessoa mais paciente, que eu sou bastante ansiosa, confesso. Uma mania horrorosa de deixar as coisas organizadas, que tudo tem que ser planejado. Como tudo isso foi destruído a benefício de mim mesma. Então, eu me lembrei aqui, eu sempre tive na cabeça aquela passagem de Cristo quando ele foi visitar Marta. E que aí Marta ficava super preocupada com o pessoal que ia chegar, com a comida, com a casa, reclamou com Cristo que Maria, né, não a ajudava, a irmã não a ajudava, e eu me via muito Marta. E eu falo assim, nossa, eu queria tanto ser Maria, então eu acho que agora eu estou aprendendo a ser um pouquinho mais Maria e menos Marta. que lindo. Eu Lindo até mesmo. queria, eu até pensei exatamente nisso, Miriam. Ainda mais que a gente mantém a casa organizada de um jeito. E quando, no meu caso, eu fiquei estava impossibilitada de fazer como eu gosto de fazer, e todo mundo fazendo de acordo com o que sabe fazer, aí eu fiquei assim meio impactada e tal, mas aí sabe, a gente tem que viver, a gente tem que oportunizar o outro te ajudar naquele momento, ter humildade de saber que aquele dá conta de fazer aquilo que ele sabe fazer, como ele sabe fazer. Então você não é onipresente, né? Você não é insubstituível. Então, assim, você tem que trabalhar a serenidade mesmo em todos os momentos, enfrentando aquelas dores, enfrentando a dor da solidão, a dor de estar cheio de gente, a dor de né, não se entender, de não se conhecer. Então, é ter a paciência, né, de se trabalhar, ter a serenidade, saber que a vida, nós não vamos ficar aqui para sempre, e se pegar, tiver que acontecer alguma coisa, você tem que ter cuidados, mas
você tem que saber que nós não estamos aqui para sempre, né? A gente está para sempre no plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. É isso. É a nossa maior reflexão é ter confiar em Deus, porque Deus é que sabe o melhor para cada um de nós, não a gente, mas é Deus. Para mim, o que eu tenho certeza que vai ficar é menos exigências, menos controle, né? Porque os planos todos foram desfeitos, e a gente ainda estava, no início a gente ainda estava numa certa expectativa, agora a gente abandona as expectativas, e viver um dia de cada vez, porque a coisa muda todo dia, e não temos previsão, né? Nunca tivemos tanta certeza, e aqui mesmo em Brasília, com essa questão de que temos que abrir o comércio, né? Que cada dia muda esse planejamento. Nós já temos isso, né, no Brasil, um pouco uma falta de a gente se planejar, né, de sentir essa segurança, mas trazendo para o meu interior, de eu estar vivendo o dia, me tornar um pouco menos permeável a tudo que vem de fora, né, menos que eu consiga manter uma serenidade, mais fé, né? Isso é um exercício. Hoje mesmo eu li sobre fé e vejo como a minha fé é vacilante, como eu não entrego, como eu preciso exercitar isso, né, no meu controle. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar. E a questão da exigência, eu exijo muito dos outros, porque exijo de mim também, e isso deixa as relações um pouco pesadas, né? Então, um pouco mais de leveza. São coisas que a gente vai construindo, esperamos que aos pouquinhos a gente vai identificando. O importante aqui para quem nos assiste, né, é que a gente faça esse exercício interno de se observar, de prestar atenção nos seus sentimentos naquele momento e de atuar, né, Mia? Para que a gente mude a frequência, a gente perceber, estamos caindo, muda a frequência, faz alguma coisa para que aquilo ali saia de você e você se eleve, né? Meninas, eu queria agradecer muitíssimo por ter compartilhado esses momentos com vocês. Adoro, estou com muita saudade de encontrar vocês. Não sabemos quando, né, no estúdio. Não temos ideia. Enquanto isso, vamos tentando fazer esse encontro aqui semanal. E para você que nos assistiu, fique conosco. Toda quinta-feira, às 19 horas, vai mais um Papo Espírita ao ar. Estamos nesse momento gravando à distância. Estamos também na Rádio Comunhão e no Spotify com 40 podcasts. Quando a gente tiver mais chance, vamos colocar mais podcasts. Tem muita gente pedindo. Escreva para o nosso e-mail, se você quiser, radio@comunhãoespírita.com. E também não esqueça de ir lá, se inscrever no canal da Comunhão Espírita, ativar o sininho e receber os alertas para as nossas produções. Tá bom? Gente, muito obrigada e até a próxima semana. Certo.